João, capítulo 2, Evangelho conforme escreveu João, capítulo 2. Só te peço uma coisa, se atente aos detalhes. Nada do que for lido aqui pode passar desapercebido aos seus olhos. Nosso Deus é um Deus de detalhes. E assim está escrito: e no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para essas bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o quanto ele, Jesus, vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que o sabiam apenas os empregados que tinha tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o vinho inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Outra versão vai dizer: o melhor dos vinhos. Aleluia! Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Dê um glória a Deus aí, crente. Jesus tem vinho novo para você. Ei, Jesus tem transformação para fazer na sua vida. Aleluia! Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai bendito, Pai santo, Deus glorioso, Tu és, ó Deus, Tu és tudo em nós. Opera sinais e maravilhas nessa noite. Fala conosco, nos exorta, nos ensina e nos edifica. A Tua palavra tem esse poder, Pai. Alcança-nos, porque a Tua igreja nesta hora está reunida para ouvir a Tua voz. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo a me conduzir, a entregar para a igreja o maná dos altos céus. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podem assentar, mas aplaudindo e glorificando Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está no meio de nós. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Amada igreja do Senhor, filhos e filhas do Deus vivo e verdadeiro, o contexto dessa passagem está claro, está óbvio. É uma festa de casamento que estava acontecendo numa pequena vila, numa pequena aldeia chamada Caná, que ficava localizada na região da Galileia. Um casamento, uma festa de casamento. E por se tratar de uma cultura completamente diferente da nossa, é muito importante a igreja saber e tomar conhecimento que uma festa de casamento naquela cultura, lá nos tempos do Senhor Jesus, lá na Palestina, uma festa de casamento durava por volta de 7 dias. Em algumas ocasiões especiais, até mais dias.
algo completamente surreal para a nossa realidade nos dias de hoje, mas creia, nos tempos do Senhor Jesus, festa de casamento era assim. E eu te trago uma outra informação assustadora: era a responsabilidade do noivo fornecer a comida necessária, fornecer a bebida necessária, e se necessário fosse, fornecer até a hospedagem necessária, não para um, não para dois, nem para três, mas para todos os convidados da festa. Não há a menor dúvida que naquela cultura, naquele contexto, uma festa de casamento mobilizava não só as pessoas, mas causava um impacto em toda a região onde a festa era realizada. Mas a proposta de Deus é que nós olhemos não só para a esfera natural e terrena de um casamento. O propósito que Deus tem para nós aqui nessa noite é que nós olhemos para esse casamento numa perspectiva espiritual. Sim, porque na ótica espiritual, na visão do céu, na visão do reino de Deus, João vai dizer no versículo 11, que esse casamento serviu para duas coisas. Na visão terrena, o casamento serve para atender à vontade dos noivos, mas esse casamento, numa visão espiritual, serviu para atender à vontade de Deus. Deus tinha uma vontade para ser manifestada nesse casamento. No versículo 11, João vai dizer que esse casamento serviu basicamente para duas coisas. Primeira, o casamento serviu para manifestar a glória de Jesus. Segundo, esse casamento serviu para dar início, principiar os sinais, os milagres que indicavam quem Jesus de fato era. E Jesus de fato era e sempre será o próprio Deus na face da terra. Então, por mais que essa temática, narrativa, seja uma narrativa de casamento, o auge dessa narrativa não estava sobre o casamento. O auge da narrativa, o ponto máximo da narrativa estava sobre aquilo que Jesus fez dentro do casamento. Deixa eu repetir para você entender. O auge dessa narrativa não era a troca de alianças. O auge dessa narrativa não era o dizer sim. O auge dessa narrativa era aquilo que Jesus ia operar dentro desse casamento. Se você tem fé e pode, levante sua mão, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Aleluia! O auge da tua vida, o auge da tua história, o ponto determinante da tua existência não é aquilo que você está passando, não é aquilo que você está vivendo, não é a narrativa que você está passando. O auge, o ponto máximo, o ponto determinante é aquilo que Jesus vai fazer na tua história. O ponto máximo não é o que você passa, o ponto máximo é o que Jesus faz. Guarde isso. Muito mais importante do que o que está acontecendo, aleluia, muito mais importante é aquilo que Jesus faz. E foi justamente aquilo que o Senhor Jesus fez, aleluia, estou sentindo a presença do Eterno no meio de nós. Foi justamente aquilo que Jesus fez, que serviu como palco, aleluia, para revelar e trazer à tona três constatações infalíveis acerca das virtudes e do poder que só o Senhor Jesus tem. Três constatações. Constatação número 1: só Jesus tem poder de produzir transformação. Ei, independente daquilo que você esteja vivendo, independente da crise que tenha te alcançado, creia, Jesus tem poder de transformar.
Constatação número 2: Jesus transforma, mesmo sem avisar que está transformando. Ei, permaneça na palavra, permaneça em obediência ao Senhor, porque quando menos você esperar, o milagre já vai estar feito, a transformação já vai ter acontecido, e quando você se der conta, você vai dizer: uau, Jesus fez e nem avisou que estava fazendo. Glória a Deus. Constatação número 3, senhoras e senhores: tudo que Jesus transforma sempre será para melhor. Ei, entrega na mão de Jesus que melhora. Coloca essa causa na mão de Jesus que melhora. Coloca esse cenário na mão de Jesus, porque melhora. Tudo que Ele transforma sempre será para melhor. Olhando para esse casamento, nós vemos, enxergamos essas 3 constatações. Só Jesus tem poder de produzir transformação. Jesus transforma, mesmo sem avisar que está transformando, e tudo que Jesus transforma sempre será para melhor. O contexto, você sabe, era um casamento. O contexto do texto é um casamento, mas o que me impressiona, Diácono William, é que o texto não cita o nome do noivo. O texto nem menciona o nome da noiva. Mas esse mesmo texto, ele não deixa passar desapercebido que tanto o noivo quanto a noiva, eles formavam um casal de sabedoria. Como assim, pastor? Da onde o senhor tirou isso? Está escrito, versículo 2, vai dizer para mim e para você, que eles, mesmo que o nome deles não esteja aqui, eles convidaram Jesus. E tem muita gente hoje em dia que não convida Jesus para nada. Tem muita gente hoje em dia que quer distância de Jesus. Então quando eu olho para esse texto e vejo que eles convidaram Jesus, eu vejo, é um casal de extrema sabedoria. Por quê, pastor? Porque Jesus só entra onde Ele é convidado. Se ninguém nunca te falou, te digo, Jesus não é mal educado, Jesus não é, como muitos de nós, inconveniente, Jesus não é entrão, Jesus só entra onde Ele é convidado. Aí lá vem aquela pergunta que não é o pastor Márcio, é o Espírito Santo que faz. Você, crente, tem convidado Jesus para o seu ambiente? Jesus só entra onde Ele é convidado. E o crente está convidando Jesus? Você tem convidado Jesus para os seus ambientes? Aleluia. Se você gosta de lição, aqui lá vai a primeira lição sobre a sua vida. Não deixa Jesus de fora dos seus ambientes. Não deixa Jesus de fora das suas comemorações. Não deixa Jesus de fora das suas festas. Não deixa Jesus de fora dos seus negócios. Não deixa Jesus de fora das coisas que acontecem na sua casa. Não deixa Jesus de fora das coisas que acontecem na sua vida. A grande lição aqui é: chama Jesus para o teu ambiente. Porque quando Jesus não está presente, acontece crise. Quando Jesus não está presente, acontece tragédia. Quando Jesus não está presente, acontece desastre. Mas por outro lado, quando o Mestre está presente, nós lemos, acontece milagre, acontece transformação. Porque Jesus, quando está presente no ambiente, Ele se responsabiliza pelo resultado final de toda e qualquer situação. Ei, essa situação aí que você está vivendo, chama Jesus para o ambiente, porque Ele se responsabiliza de como essa situação vai terminar. O casamento parece a nossa vida. Estava tudo correndo muito bem, até que chega o versículo 3. E o versículo 3, senhoras e senhores, quando ele chega junto com ele também um imprevisto. Junto com o versículo 3, chega também algo inesperado.
Junto com o versículo 3, chega algo indesejado. Diz, a nossa vida não é assim? Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo uma bênção, e de repente chega algo inesperado, chega algo indesejado, chega algo inconveniente, se tornou um problema, e problema nasce para ser resolvido, problema nasce não é para ser deixado de lado, problema nasce não é para ser jogado para debaixo do tapete, problema nasce para ser resolvido. Chegou o versículo 3, chegou um problema. Qual é o problema, pregador? Está escrito aí, a mãe de Jesus, Maria, ela chega no pé do ouvido do Senhor e diz a seguinte denúncia: eles não têm mais vinho. Em outras palavras, o vinho acabou. Olha aqui para mim, acabar o vinho no meio de um casamento, lá daquela cultura, era sinal de constrangimento. Acabar o vinho no meio de uma festa de casamento gerava desonra. Acabar o vinho bem no meio de uma festa gerava vergonha, gerava humilhação. Isso na esfera terrena. Na esfera espiritual, a igreja sabe muito bem que vinho na Bíblia simboliza alegria. Vinho na Bíblia simboliza gozo, prazer, satisfação, festividade. Diz aí, crente, se a nossa vida não é como esse casamento, está tudo correndo bem, de repente chega o versículo 3 na nossa vida. Pastor, o que é o versículo 3? É aquela fase, senhoras e senhores, que acaba a alegria. Aquela fase que acaba o gozo, acaba o prazer, acaba a satisfação. Eu não tenho nem mais prazer em viver. Um problema, e quando o problema nasce, ele nasce para ser resolvido. A vida do crente é como esse casamento, e dura coisa é chegar naquela fase da vida em que acabou o vinho. É o que a gente mais ouve: pastor, acabou o vinho, eu já não tenho mais alegria em participar. Pastor, acabou o vinho, eu já não tenho mais prazer, eu já não tenho mais alegria, eu já não tenho mais satisfação. Por que Jesus não me leva? Que fase é essa, pastor? É o versículo 3, acabou o vinho. Trazendo para o lado espiritual, sem Jesus, aquele casamento igualzinho à nossa vida estaria fadado ao fracasso. Deixa eu repetir: aquele casamento sem Jesus Cristo, igualzinho à nossa vida, sem a presença de Jesus, está fadado à vergonha, fadado à desonra, fadado à humilhação. Por quê? Porque acabou o vinho, e o que nós temos é só água de poço. Homem não transforma água em vinho, amigo não transforma água em vinho, parente não transforma água de poço em vinho. Só Jesus é capaz e tem poder de transformar água em vinho. É por isso que é importante ter Jesus pertinho de nós, é por isso que é importante andar na presença do Senhor, porque mais cedo ou mais tarde, guarda aí, crente, o vinho acaba. Mais cedo ou mais tarde a alegria acaba, mais cedo ou mais tarde o prazer, o gozo, a satisfação acaba, e precisamos ter Jesus do nosso lado para pegar a nossa água barrenta e transformá-la em vinho. Por quê? Porque a constatação 1 vai dizer que só Jesus tem poder de transformar água em vinho. Só Jesus tem poder de produzir transformação. Maria, mãe do Senhor Jesus, e aqui um grifo, ela era um ser humano igualzinho a nós. Maria, mãe do Senhor Jesus, ela nos ensina algo muito importante. O que, pastor? Quando o vinho acaba, e olha aqui para mim, todos nós estamos passíveis de algum momento o vinho acabar. Quando o vinho acaba, Maria nos ensina que o primeiro a ser acionado deve ser o Senhor Jesus.
E qual o problema da nossa geração? Tem gente aí com vinho acabando e vai procurar amigo. Tem gente aí com vinho acabando e vai procurar parente. Tem gente aí com vinho acabando, secando e vai procurar vizinho. Ei, só Jesus tem poder de trazer um vinho novo. Se a alegria foi embora, só Jesus traz. Se o prazer, a satisfação, o gozo de viver já foi embora, só Jesus traz de volta. Porque só Jesus tem poder de transformar. Maria nos ensina: acabou o vinho, o primeiro a ser acionado deve ser Jesus. E é isso que ela vai fazer. Mas quando chega o versículo 4, senhoras e senhores, Jesus é informado de que acabou o vinho, ou seja, um desastre, uma tragédia, algo terrível estava prestes a acontecer. Ele fala ali duas coisas que causam um pouco de espanto. A primeira: mulher, o que tenho eu contigo? Segundo: ainda não é chegada a minha hora. Não se espante de ver Jesus falando dessa forma, porque ao contrário de que muita gente pensa, Jesus não estava sendo grosseiro com Maria, Jesus não estava sendo desrespeitoso com Maria, Jesus não estava sendo mal educado com Maria, não. Esse tipo de abordagem, mulher, era muito comum lá naquela cultura. Você lembra que nós estamos falando de uma cultura diferente da nossa? Lá isso era comum, tanto que em outras passagens bíblicas, Jesus fala isso inclusive para outras mulheres. Essa mulher não era nenhum tipo de grosseria. Na verdade, o que está em destaque aqui não é o vocábulo que Jesus estava usando. O que está em destaque aqui é outra coisa. Jesus estava deixando claro que a sua manifestação pública como Messias não estava atrelada a uma ordem ou uma vontade humana, mesmo que fosse de sua mãe na terra. Não, a manifestação dele como Messias estava atrelada à vontade do Pai que está nos altos céus. Sendo assim, a primeira frase pode ser entendida assim: mulher, o que tenho eu contigo? Leia dessa forma: apesar de você ser minha mãe, senhora, não é você que determina o meu agir. Eu sou seu filho, Jesus homem. Quem transforma é o Jesus Deus, e o Jesus Deus só recebe ordem daquele que está lá em cima. A segunda frase, ainda não é chegada a minha hora, pode ser entendida assim: aliás, Maria, você é da terra, a minha origem é do céu. Se eu vim do céu, eu sei a hora que o céu tem que agir. Se sou eu que vim do céu, se sou eu que sou o filho de Deus, eu sei a hora de entrar em cena. Aleluia! E de uma forma que eu não consigo entender, Maria entendeu o recado de Jesus. Se a outra mãe ali, se é uma das nossas mães, ficaria brava, pegaria a sandália, o chinelo, mas não, Maria entendeu muito bem. Uau, mente brilhante. Maria entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Então ela vira para os empregados e fala: ativou a senha, fazei tudo o que ele vos disser. Agora pensa comigo, gente. Aparentemente Jesus deu um fora. Um desavisado que lê isso aqui pensa assim: Jesus deu um fora na própria mãe. E ela vira, cheia de fé, para os empregados e diz: ó, está ativado, fazei tudo que ele vos disser. E eu acho lindo esse texto de Maria. Diga-se de passagem, a última fala de Maria nas Escrituras. Depois disso aqui, Maria, mãe de Jesus, não fala mais nada, não aparece. E não tinha frase melhor para ela encerrar ali a sua participação no cenário, que ela disse: pastor, fazei tudo que ele vos disser. Eu chamo isso aqui de a pregação de uma frase só. Eu chamo isso aqui de a poderosa mensagem de uma frase só, mas dividida em 3 tópicos. Tópico 1, fazei. Ei, crente,
não é só para ouvir o que Jesus fala, não é para só ouvir o que o pregador, o profeta diz, tem que fazer, colocar a mão na massa. Tópico número 2, fazei tudo. Ei, é tudo, até aquilo que eu não gosto, é tudo, até aquilo que machuca a minha carne, é tudo, até aquilo que não me agrada, fazei tudo. Tópico 3 da pregação de Maria, que Ele, Jesus, vos disser. Não é para o crente fazer aquilo que a intuição diz, não é para o crente fazer aquilo que a vontade da carne diz, não é para o crente fazer aquilo que o amigo, o colega, o parente diz, é para o crente fazer tudo que Ele, Jesus, vos disser. Aí vem a segunda pergunta do Espírito Santo: crente, você tem feito tudo que Jesus tem dito? Vou dar 2 segundos para você refletir. Você tem feito tudo que Jesus tem dito? Versículo 6. Guarde isso. O Senhor Jesus, no versículo 6, ele observa o ambiente. Deixa eu repetir, no versículo 6, o Senhor Jesus observa o ambiente, assim como o Espírito Santo está observando aqui o que, pastor? O ambiente. Arabadacandará. Jesus observa o ambiente. Para quê, pastor? Para ele ver o que ou quem está disponível para ele usar. Deixa eu repetir, Jesus observa o ambiente para ver o que ou quem está disponível para ele usar. Quando David vem aqui e pega o violão para tocar, ele só pega o violão porque está disponível. Se tiver indisponível, quebrado, danificado, ele não usa. Sim ou não? Quando Lucas sentou ali para tocar o teclado, ele só fez isso porque estava disponível. Se tivesse indisponível, não seria usado. Senhoras e senhores, Jesus usa essa mesma regra. Ele olha o ambiente, assim como ele está olhando agora, para ver onde estão os disponíveis. Jesus, quando vai fazer um milagre, sempre procura os disponíveis para serem instrumentos, aleluia, da manifestação do milagre. E o mestre olhou e ele viu. Jesus, quando procura, ele sempre acha. Ele viu 6 talhas de pedra. Está disponível? Tá, eu vou usar. Ele olhou e viu alguns homens. Está disponível? Tá, eu vou usar. Se está disponível para ser usado, Jesus usa. Uma profecia sobre a sua vida. Deus vai te usar nesse mês de março para ganhar alma. Deus vai te usar nesse mês de março para fazer coisa que você nunca fez. Deus vai te usar porque Ele vai ver disponibilidade no teu coração. Esteja disponível. Ele vê 6 talhas disponíveis, ele vê alguns homens disponíveis e fala: eu vou usar. Aí no versículo 7, depois de achar aqueles e aquilo que está disponível, ele vai usar o poder da palavra. Olha aqui para mim, milagre que não está alinhado com a palavra, duvide desse milagre. Milagre que não está em linha com a palavra, que não está debaixo de uma palavra, desconfie desse milagre, porque a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias, esse nosso tempo presente, muitos seriam enganados. O adversário se disfarçaria como anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Milagre, para ser milagre do céu, tem que estar debaixo de uma... Repete aí, igreja. Milagre, para ser um milagre do céu, tem que estar debaixo de uma palavra. E no versículo 7, Jesus vai liberar a palavra, confirmando que todo milagre de Jesus está debaixo de uma palavra. Enchei essas talhas de água. Aleluia. E os homens, aqueles que estavam disponíveis, prontamente atenderam, sem reclamar,
sem murmurar, obedeceram na hora. Se sou eu ali, talvez eu pensaria: Jesus, é o vinho que acabou, o que nós vamos fazer com água? Mas não, debaixo da palavra, obedeceram a direção do mestre. Jesus mandou encher, e a palavra seguinte está escrita aí: encheram. Quando a palavra vem de Jesus, gente, não precisa questionar, não precisa perguntar quando, onde, porquê, obedece, porque se é Jesus que está falando, se é Jesus que está orientando, se é Jesus que está dando a direção, obedece, que tem milagre por trás. Arabadacandarás. Os homens prontamente obedeceram, e aqui nesse exato momento se manifesta a constatação número 2. Deixa eu ver se você lembra. A número 2 é: Jesus transforma, mesmo sem avisar que está transformando. Jesus libera a palavra, enchei as talhas de água. Os homens, sem questionar, obedeceram de pronto, sem ninguém perceber, sem ninguém ver, sem nenhum alarde. O milagre ali já estava acontecendo, a transformação ali já estava acontecendo, sem ninguém notar, sem Jesus avisar, o milagre já estava acontecendo. À medida que a palavra foi liberada e a obediência foi colocada em prática, o milagre foi chegando. Você não entendeu? Deixa eu repetir. À medida que a palavra foi liberada e a obediência foi colocada em prática, o milagre foi acontecendo, sem ninguém notar, sem ninguém perceber. O milagre da transformação já foi acontecendo. Arabadacandaraialás. Deixa eu entregar algo para você. No versículo 7, Jesus libera a palavra. No mesmo versículo 7, os homens obedecem. No mesmo versículo 7, já não era água suja que estava ali, era vinho. E posso te dizer, o melhor dos vinhos. Ei, Jesus vai operar o milagre, você não vai nem perceber, você não vai nem notar. Apenas receba a palavra, apenas se mantenha em obediência, que o milagre está acontecendo enquanto você está obedecendo. Um versículo é suficiente para Jesus mudar a tua história. Deixa eu repetir, que tem gente que não entendeu. Um versículo é suficiente para Jesus transformar a sua vida, para Jesus mudar a tua história, para Jesus transformar o cenário, aquele cenário de vergonha, de humilhação, de derrota, de desonra, que estava prestes a chegar. Um versículo é suficiente para Jesus transformá-lo em honra, em dupla honra. Por quê? Porque Jesus transforma, sem avisar que está transformando. Não importa a dificuldade que você esteja vivendo hoje, creia, Jesus transforma. Não importa o cenário de luta que você está passando hoje, apenas creia, Jesus transforma. Não importa a dificuldade, a luta, a peleja, não importa, Jesus transforma. Jesus transforma cenário, Jesus transforma circunstância, Jesus transforma ambientes, Jesus transforma pessoas. Como Ele transforma? Jesus transforma sentimentos. Vamos ser mais profundo? Jesus transforma o seu esposo, Jesus transforma a sua esposa, Jesus transforma o seu filho, Jesus transforma o seu cunhado, a sua cunhada, Jesus transforma o seu emprego. Jesus é aquele que tem poder de produzir transformação. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, Ele pode transformar essa mágoa em perdão. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, Ele é capaz e tem poder de transformar essa sua vergonha, esse seu pecado. Ele limpa e transforma em dupla honra.
O mesmo Jesus que transformou água em vinho, Ele transforma o teu choro, que ninguém vê lá no teu quarto, mas Jesus vê. Ele transforma esse choro em alegria, porque a palavra dele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o vinho novo, ela vem pela manhã. Arabadacandarai. Jesus tem alegria nova para liberar sobre nós. Ei, crente, independente do que você esteja vivendo ou passando, Jesus transforma essa narrativa que você está vivendo hoje. Senhor Jesus Cristo, Ele é perito em transformação. O cenário era casamento, mas o ponto culminante era a transformação. O ambiente era casamento, mas o ápice era transformação. O propósito da terra era casamento, mas o propósito do céu sempre foi transformação. Independente do que você esteja vivendo hoje, o propósito de Jesus é transformar. Transformar o que, pastor? Aí é você com Deus. Na minha vida eu sei o que Ele precisa transformar, e na sua vida cabe a você apresentar a Ele as suas necessidades de transformação. Uma coisa é fato: Jesus deixou a sua glória lá nos altos céus e pisou aqui na terra com um propósito, igreja. Qual o propósito, pastor? Transformar. Guarde isso. Propósito de Deus se fazer homem e vir aqui na terra foi no propósito de transformar. Transformar o que, pregador? Transformar o nosso velho homem em uma nova criatura. Aqui, nas águas do batismo. Jesus desceu do céu para transformar nós, que éramos pecadores perdidos, em pecadores remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Transformar eu e você, que éramos sujos, imundos, em seres purificados pelo sangue do Senhor. Transformar as nossas vestes sujas em vestes brancas como a branca lã. Transformar a nossa condenação em absolvição. Transformar um escrito de dívida que havia sobre nós, uma dívida, diga-se de passagem, impagável para nós. Jesus veio para transformar essa dívida em boleto pago. Você não deve mais nada, a tua dívida está paga. Você consegue perceber que não tem como separar a pessoa de Jesus Cristo do propósito de transformação? Você consegue perceber que não tem como separar a presença de Jesus Cristo da obra da transformação? Isso quer dizer que onde Jesus está presente, transformação inevitavelmente acontece. Onde Jesus põe a mão, transformação acontece. Onde Jesus chega, transformação acontece. Se você crê nisso que eu estou dizendo, levante sua mão mais alto que você puder, porque eu já sinto a presença dele aqui. E se Jesus está aqui no meio de nós, Ele está transformando vidas, Ele está transformando o cenário, Ele está transformando com o poder de transformação que só Ele tem. Jesus transforma. Jesus transforma. Onde Jesus está presente, transformação certamente acontece. E não é qualquer transformação. Não é uma transformação qualquer, porque a terceira constatação desse texto vai dizer que tudo aquilo que Jesus transforma sempre será para melhor. Fulano mudou, hein? Mudou para pior. Opa! Se mudou para pior, como diz a pastora Elaine, não é Jesus. Transformação não veio de Jesus.
Opa, o ambiente ali mudou, hein? Tá pesado, mudou para pior. Opa, essa mudança, essa transformação não advém de Jesus, porque o que a palavra nos mostra é que tudo aquilo que o Senhor Jesus transforma sempre será para melhor. Vamos entrar no detalhe disso? Quando Jesus diz ali, enchei essas talhas de água, talvez você não tenha percebido aí, no seu texto, que as águas ali, as talhas ali, eram usadas para purificação dos judeus. Pastor, o que é isso? Quer dizer que era um tanque, um poço, um recipiente de pedra, que as pessoas vinham antes de entrar na igreja, parecido com a cerimônia que nós fazemos da Santa Ceia. Alguém fica ali com a jarra e lavando a mão. As impurezas ficam aonde, gente? Na água. Boa, Diácono Lívia. As sujeiras que eu trouxe, quando eu chego na porta da igreja e lavo a mão, na água da purificação, na cerimônia de purificação, a sujeira fica na água. Tudo que Jesus transforma é para melhor. Então ele pega a água suja, ele fala para os meninos, vão encher de água. Vão pegar água aonde, gente? É no poço. Vão pegar água no poço para abastecer, para completar, para encher. Tanto que está escrito, encheram até em cima. Talvez estava até o meio, talvez estava até embaixo, mas com a água que eles trouxeram agora está cheio até em cima. Jesus, quando manda encher, aleluia, ele enche por completo. Mas a transformação que vem dele sempre é para melhor. Talvez você tenha chegado aqui hoje com a sua vida literalmente assim, como uma água de poço. Que é isso, pastor? Não, reflita. Talvez você tenha chegado aqui hoje assim, minha vida está uma água de poço. Que é água de poço? Uma água parada, uma água por vezes sem utilidade, uma água por vezes barrenta, uma água por vezes com alguns insetos, com algumas sujeiras, uma água com algumas impurezas. Arabadacandarai. E o poço só tem essa água. Jesus não está preocupado com o que você tem. Ele quer pegar isso que você tem e transformar em melhor. Ele vai pegar justamente isso que você tem, que talvez você olha hoje e diga, isso aqui Jesus não quer usar, isso aqui não está no nível do Senhor Jesus, mas foi bem. Ele pega a água do nível poço e transforma e coloca no nível de melhor vinho. Tanto é assim que o versículo 9, depois do milagre feito, sem os empregados saberem que o milagre já tinha feito, Jesus fala, vai lá levar para o homem experimentar. Aí de novo, se é um de nós naquela situação, acabou o vinho, eu vou levar água de poço para o mestre de sala experimentar? Eu vou passar vergonha? Eu vou passar humilhação fazendo aquilo que Jesus mandou? Ei, olha aqui para mim, você nunca vai passar vergonha em obedecer aquilo que Jesus manda. Se foi Ele que mandou, Ele garante. Os homens ali, pela palavra de Maria, que Maria falou, fazei tudo que Ele vos disser, até aquilo que parece estranho, fazei tudo. Os homens tomaram aquilo e obedeceram. Tem que levar? Vamos levar. E quando chega até o mestre-sala, para surpresa de todos, o homem experimentado em vinho, o homem que não se confundia com vinho, o homem que era perito em vinho, ele prova. Imagino eu, olha de novo, olha para os homens e vai dar o confere, prova. Não fala nada com os empregados. Cadê o dono da festa? Cadê o noivo? Vem cá. O normal aqui na nossa cultura é a gente colocar o pior lá no final. Por quê? Porque a gente coloca o melhor na linha de frente e depois que o pessoal já está alterado, a gente coloca o inferior e ninguém percebe. Mas eu vejo que você é um noivo diferente. Lembra lá do início? Por que era um noivo que tinha sabedoria?
Porque convidou Jesus. Quando você convida Jesus, Ele faz milagre na sua vida, que você nem sabe que Ele está fazendo. O noivo não sabia. Imagina a cabeça do noivo. Só comprei um tipo de vinho. Mas o mestre Sala disse: você coloca o melhor no final. E aqui, como a minha mente é brilhante, eu gosto de imaginar muitas coisas. Não está escrito, mas eu acredito que o mestre Sala, nessa conversa, falou: onde você comprou esse vinho? De que lugar é esse vinho? O noivo não tinha resposta, mas os empregados que estavam ali perto, eles falariam: esse vinho não se vende, esse vinho, ele é de graça. Esse vinho, o bom vinho, o melhor vinho, ele vem de graça, porque ele vem das mãos do Eterno. Ei, crente, se prepara aí para esse mês de março, porque a transformação que Jesus quer fazer na sua vida é uma transformação desse nível. Ele quer pegar aquilo que você vê como água de poço e colocar no padrão de melhor vinho. Jesus quer fazer uma transformação e marcar a narrativa da sua vida. Fique de pé, igreja.